bom que vocês estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. E se você caiu de paraquedas aqui, muito prazer. Meu nome é Vanessa Barbosa, sou professora em língua portuguesa, com especialização em língua portuguesa, mestrado em estudos de linguagem. Há 6 anos eu atuo na área de concursos públicos. Já tenho diversos alunos que melhoraram a escrita significativamente. Aluno aprovado na PRF? Sim, nós temos, não é? Então, hoje eu vou te ensinar na prática você observar uma estrutura de redação que você pode replicar. Mas antes, eu gostaria de pedir que você curta aí o vídeo, dá aquela curtida, dá aquele joinha, que eu sei que se deixar pro final vocês esquecem, não é? Ativa as notificações, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa ser informado, ser notificado dos próximos vídeos. Então agora sim, vamos à redação na prática. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma redação no modelo Sebrasp. A gente observa que a banca Sebrasp ela tem uma forma muito peculiar de cobrar as redações. Ela já traz para o candidato os tópicos. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Bom porque você não precisa pensar a respeito de que você vai discorrer sobre o tema. Ruim porque muita gente deixa de atender aquilo que está no tópico, não é? Mas esse vídeo aqui, eu não vou conversar aqui com vocês hoje sobre atendimento a tema, atendimento a tópicos, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu providencio para vocês um vídeo ensinando o que você tem que perceber nos tópicos, no tema e quais são as palavras-chave. Então aqui, o tema é esse aqui, ó, a atuação das milícias no desafio para a democracia. Então, milícias e democracia são palavras que têm de alguma forma estar no texto. E aqui a gente tem os tópicos. Primeiro tópico, definição do que é uma milícia e como é a sua forma de atuação. Toda vez que a gente tem um conector aditivo no tópico, a gente tem que ficar bem alerta, tem que ficar de olho aberto, tá? Disserte sobre a relação entre milícia e polícia, esse é o segundo tópico. Discorra acerca das dificuldades do combate. A gente observa o seguinte: para a banca Sebrasp, introdução não é tão importante, você não vai ser pontuado por causa da introdução. A introdução serve unicamente para você introduzir o tema e os tópicos, tá? Esses tópicos aqui, eles precisam ser desenvolvidos em parágrafos separados. Então, tem a introdução. Aqui, o tópico 1 vai ficar com o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o tópico 2 no segundo parágrafo de desenvolvimento, o tópico 3 no último parágrafo, que a gente tradicionalmente conhece como parágrafo de conclusão. Mas como a banca Sebrasp para a banca Sebrasp também não é obrigatório você colocar a conclusão. Você pode fazer a sua conclusão em apenas um período. É isso que eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Então aqui, esse terceiro tópico ficaria no que a gente conhece como parágrafo de conclusão. Então vamos dar uma olhadinha aqui na redação. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Na sociedade contemporânea, lembra o seguinte, qual é o tema? Tema, atuação das milícias e um desafio para a democracia brasileira. Então, a gente tem, na sociedade contemporânea brasileira, tá vendo que eu já tô contextualizando. Existe uma preocupação com um problema que desafia, democracia no país. A atuação das milícias. Conseguiram perceber o seguinte, percebam o seguinte, aqui, nessa primeira parte aqui, olha, tá aqui, aqui, aqui. Nesse primeiro período, o que eu estou fazendo? Introduzindo o tema. Isso daqui é o tema da redação, tá? É o tema. Aliás, ele termina aqui, né? Termina aqui, beleza. Depois que eu fiz uma frase, eu fiz uma afirmação para introduzir o tema de forma contextualizada, o que a gente tem aqui? Um conector, tá? Então, a introdução é apenas isso, uma frase para introduzir o tema,
um conector e os tópicos. Aqui, depois do conector, eu já venho colocando os tópicos para dizer lá pro cara da banca, olha só, é a respeito disso que eu vou discorrer no texto, ao longo do texto, tá? Então, é necessário abordar, ó, definição desses grupos, não é isso? Que tá lá nos tópicos, tópico 1, 2 e 3, ó, definição dos grupos, sua relação com a política e os fatores que dificultam sua erradicação, tá? A gente observa que aqui eu tenho uma introdução com 5 linhas, que é o máximo. Você não precisa de uma introdução mais longa do que isso. Não é necessário. 5 linhas é o suficiente para você fazer uma afirmação, para introduzir o tema, um conector e colocar ali os tópicos que serão desenvolvidos ao longo da redação. Bom, vamos aqui ao primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui, olha, vamos relembrar aqui o que está no tópico. A definição do que é milícia e o cenário, no cenário atual, e mostre como é a sua forma de atuação. Então, definição e forma de atuação. É isso que a gente tem que ter aqui nesse segundo parágrafo do texto, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A gente já começa com um conector, você pode usar primeiramente, você pode usar em primeiro lugar. Por que é necessário você usar um conector aqui? Porque você precisa dizer para o cara da banca assim, olha, meu texto está organizado, tá? Eu vou falar um assunto em primeiro lugar, depois outro assunto, depois um outro, tá? Que vou encerrar, esse último eu vou encerrar o texto. Então você precisa colocar um conector. Esse conector organiza o seu texto e liga um parágrafo ao outro. Então você pode botar em primeira análise, em primeiro lugar, primeiramente. Pode colocar esses conectores sem problema nenhum. Então cabe ressaltar a conceituação das milícias. Não é isso que ele está pedindo lá? Conceituação das milícias e como é a sua forma de atuação. São organizações que têm em sua composição servidores públicos, policiais militares e agentes da área de segurança, beleza. Agora aqui eu tenho um outro conector. E aí eu coloquei um conector aditivo, que adiciona ideias. Por que eu coloquei esse conector? O tópico está pedindo duas coisas. Está pedindo o quê? Definição e forma de atuação. Então eu já dei a definição e vou atender a esse conector aditivo que está lá no tópico. Então eu preciso colocar um conector aditivo. Lá no tópico temos o conector E. Tá aqui, ó, o conector E. Aqui o que eu fiz? Um conector que expressa a adição de ideias para atender aquilo que está sendo exigido no tópico, tá? Então, em vez de eu colocar nessa acepção, nesse contexto, que é apenas um desenvolvimento daquilo que você escreveu antes, eu vou colocar um conector aditivo para atender aquilo que está sendo pedido, exigido no tópico. Vale expor que a atuação das milícias acontece em centros urbanos, onde a presença do Estado é quase nula, como nas favelas do Rio de Janeiro. Aqui eu já entro com uma exemplificação, tá vendo? Agora sim, eu uso um conector que é apenas vai indicar um desenvolvimento da minha afirmação anterior. Então, ó, nesse sentido, no cenário atual, esses milicianos exigem pagamento em troca de produtos como água, alimentos, botijão de gás e serviços como acesso à internet. Então percebam que é o seguinte, aqui eu tenho algumas atuações, mas atuações assim concretas, não é? Coisas que estão ali na concretude do dia a dia do pessoal que mora aí nesses lugares onde atuam as milícias, tá? Então, sempre que você tiver um texto, evite ficar muito na abstração. Coloque alguns elementos ou exemplificações mais concretas possível, beleza? Agora vamos ao segundo parágrafo de desenvolvimento. Esse daqui é o D2, o segundo parágrafo de desenvolvimento. O que está pedindo lá no tópico? O tópico está pedindo o seguinte, a relação entre milícia e política. Relação entre milícia e política.
Vamos começar com o conector. Não coloquei lá primeiramente? Então, aqui eu tenho que colocar em segundo lugar. Em segunda análise, não coloque segundamente, tá? Não coloque, por favor, não faça isso. Não coloque segundamente. Primeiramente, em primeira análise, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em segunda análise, convém pontuar a relação entre a milícia e a política. Então, percebam o seguinte: eu tenho uma afirmação para retomar o tópico. Em todos os parágrafos você tem que ter isso. Um conector, uma afirmação que retome o tópico, ponto final. Depois desse ponto final, o que nós temos? Conector de novo, tá? E aqui eu uso um conector que apenas vai expressar o desenvolvimento daquilo que eu anunciei antes, da frase anterior, tá? Então, não temos aqui, olha, nesse tópico, nesse segundo tópico, a gente não tem o conector E. Ele não está pedindo relação entre milícia e política e uma outra coisa. Não, ele está falando o quê? Relação entre a milícia e política, tá? Então, eu não vou colocar ali um conector aditivo como eu coloquei no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, essas organizações paramilitares, olha, percebeu que aqui eu usei um sinônimo, porque eu não estou dizendo ali, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu não disse que são policiais militares, servidores públicos da área de segurança. Então, aqui eu usei uma espécie de sinônimo. Eu parafraseei esse grupo para não ficar repetindo, grupo de milícia, 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 milícia. Para não ter que ficar repetindo, eu usei uma outra palavra. Então, são organizações paramilitares que desenvolveram a sua estrutura por meio de vantagens políticas. Aí aqui eu já começo aqui, ó, introduzindo o tópico, né? Uma vez que, olha, eu tô dando a causa, eu tô justificando essa afirmação anterior. Então eu disse, essas organizações paramilitares desenvolveram sua estrutura por meio de vantagens políticas. Por quê? Qual é a justificativa para essa minha afirmação? A ausência de órgãos legítimos de segurança pública e políticas públicas possibilitam o domínio de territórios. Olha só, tá vendo? Então aqui eu coloquei uma justificativa para explicar, dizer a causa da afirmação que eu fiz anteriormente. Sendo assim, olha, a gente pensa assim, mas os conectores conclusivos só podem usar na conclusão. Não, gente. Você pode usar um conector conclusivo dentro de um parágrafo para você concluir aquela ideia, aquele raciocínio, tá? Sendo assim, a milícia obtém apoio de vários setores da política. Pronto, tô falando da relação entre milícia e política, o que acarreta um reflexo na democracia brasileira. Retomei de novo ali democracia, que é uma palavra-chave que está no tema. Por fim, olha, último parágrafo, que é o parágrafo que a gente conhece como parágrafo de conclusão. O que eu faço? Eu inicio este parágrafo com um conector que indica o início do fim da redação. É como se eu dissesse assim, cara, você que está corrigindo o meu texto, presta atenção no seguinte, agora aqui nesse parágrafo eu já estou concluindo, tá? Eu já estou começando a terminar o meu texto. Eu estou começando o fim. Tá? Já estou falando do último tópico, então fica aí, você corretor maravilhoso, que eu já estou terminando. Então, você precisa começar com um conector que indique essa conclusão. Então, cumpre explanar alguns pontos que dificultam o combate a esses grupos. De novo, o que a gente tem aqui? A gente tem uma frase que retoma o tópico. Qual é o terceiro tópico? Dificuldades no combate às milícias, né? Aí a gente consegue perceber o seguinte, que a banca, ela tá... os assuntos, eles têm que estar separados em tópicos, em parágrafos diferentes, mas os assuntos, eles têm relação em si. Então, como a milícia tem uma relação com a política, isso dificulta o seu combate, não é? Era isso que a banca queria que você fizesse, que você raciocinasse, tá? Então, primeiro, por que tem esse primeiro aqui? Porque tem aqui, alguns pontos. Há alguns pontos que dificultam o combate. Então, olha, o tópico tá aqui. A dificuldade
do combate a esses grupos, não é? Só que tem ali alguns pontos. Eu vou pegar esses pontos e dentro do parágrafo eu vou distribuir, tá? Então, primeiro, olha só, o primeiro ponto é o fato de seus membros exercerem funções policiais, o que implica a necessidade de ação de órgãos superiores. Beleza, fiz ali uma afirmação. Outro ponto, tá vendo? Eu coloquei alguns. Agora, o primeiro, poderia ser segundo também. Eu coloquei outro ponto. Poderia ter botado também outro ponto importante, outro fator de importância. Poderia colocar assim também. É a influência que alguns membros possuem no governo. Portanto, no governo, a gente já pensa aqui em quê? Política, não é? Política. Então, a gente consegue perceber o seguinte, a banca quer saber se você consegue perceber essa relação. Primeiro, a banca pediu para você discorrer a respeito da relação entre polícia e milícia, não é? E, logicamente, que essa relação dificulta o combate a esse crime, né? A esses grupos, a essas organizações, tá? Então, portanto, aqui eu já começo com um conector. Lembra que eu falei com vocês o seguinte? A banca Sebrasp, ela não vai exigir de você um parágrafo conclusivo, não é? Um parágrafo conclusivo daquele que tem propostas de intervenção. Isso daí é um modelo próprio do Enem, tá? A banca Sebrasp não vai exigir isso de você. Mas você pode concluir a sua ideia, você pode concluir o seu texto e isso a gente faz o quê? Um período, um único período você pode concluir. Por isso que eu coloquei aqui um conector de conclusão. Portanto, o Estado deve fortalecer seus órgãos de polícia e corregedoria a fim de cumprir o seu papel constitucional de oferecer segurança à população. Então, gente, percebam o seguinte, aqui essa estrutura você pode replicar em outras redações, tá? Você faz na introdução, que a gente tem afirmação, contextualizando, apresentando o tema, um conector e os tópicos que serão desenvolvidos. No primeiro parágrafo de introdução, o que a gente tem? Um conector, porque você sempre precisa ligar um parágrafo ao outro, então você tem um conector, uma afirmação que introduz o tópico, aquilo que você vai falar, isso é o tópico frasal, tá? E depois o desenvolvimento daquilo que você está falando. E esse desenvolvimento você não pode fazer tudo num período só. O ideal é que os períodos sejam assim, olha, 3 linhas, não é? Então, você não pode fazer períodos muito longos, isso deixa... Certamente você vai se perder ali na sintaxe e vai fazer um período truncado, tá? Então, conector, uma frase que retome o tópico a ser discorrido e depois desenvolvimento. Dentro desse parágrafo tem que ter outros conectores, exemplificação, não é? Dados concretos, citação com argumentos de autoridade, você pode colocar. Aqui no caso tem exemplificação. Aqui, no segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente repete essa estrutura. Conector, uma frase que retome o tópico, ponto final, outro conector e desenvolvimento. Tá vendo? No último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, conector, uma frase que retome o tópico, ponto final, outro conector, desenvolvimento do tópico. Ok, gente? Então, essa é uma estrutura que é muito fácil de ser aprendida e de ser replicada. Quando você entende a estrutura, a ideia desse vídeo é fazer o quê? É fazer com que você consiga compreender essa estrutura e você fique com a sua mente livre apenas para adquirir repertório. Porque se você não tem repertório, não tem argumentação, a sua argumentação fica vazia. Então, aprenda a estrutura, aprenda essa estrutura aqui. Replique a estrutura, tá? E fique com a sua mente assim livre para adquirir repertório. Então, leia bastante. Observe se no edital para o concurso para o qual você vai concorrer, né?
Se lá está escrito que o tema da redação serão atualidades, se for, leia de tudo, não é? Esteja sempre por dentro dos acontecimentos do mundo, do Brasil. E se lá no edital estiver dizendo que o tema da redação vai ser alguma coisa relacionada ao cargo, não é? As atribuições do cargo, então estude todas as atribuições do cargo, né? Esteja aí antenado a tudo que o cargo vai exigir de você como servidor público, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. O que vocês precisam fazer é treinar redação. É isso que vocês precisam. Vocês precisam de treinamento. E é justamente pensando na necessidade que os concurseiros têm de treinar redação que eu abri 5 vagas na minha consultoria. São apenas 5 vagas, quer dizer, agora só tem 4, uma já foi preenchida. Para que você possa ser acompanhado durante 4 semanas e conseguir aprimorar a sua redação. Então são 4 semanas de acompanhamento, você vai fazer uma redação por semana, vai receber a correção em até 48 horas. Essa correção, eu analiso ali os aspectos macro e microestruturais de cada parágrafo do seu texto, de forma que uma correção seja parâmetro para a redação seguinte que você vai fazer, que você vai escrever. Ao final dessas 4 semanas, você recebe uma consultoria. Nessa consultoria, eu vou fazer um apanhado, eu vou dizer o que você melhorou, o que você não desenvolveu e como, de que forma você pode aprimorar a sua redação. O que você precisa fazer para garantir uma redação que te leve à aprovação. Então, esse acompanhamento é muito individualizado. Então, antes de o valor dessa consultoria ser corrigido, eu resolvi abrir 5 vagas para ajudar os concurseiros a conseguirem aí uma vaga, conseguirem uma redação nota máxima. Então, se você tem interesse, se você quer realmente melhorar o seu processo de escrita, entender estrutura de conector e de tudo que você precisa fazer numa redação, olha, o link está na descrição do vídeo. Me chama que a gente conversa. Chama aí, vem para consultoria você também. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de colocar o joinha, tá? De se inscrever, de ativar o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Um beijo, valeu, tchau!